Boa noite a todos. Este é o último estudo desta série sobre Lembra-te ou Lembrai-vos. Fizemos uma série de estudos e vamos concluir hoje este tema. Não que o tenhamos esgotado, já se vê, mas se Deus quiser, iremos começar brevemente outra série. E vamos concluir com uma passagem que está no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. O apóstolo João foi arrebatado ao céu e no céu o Senhor Jesus ditou-lhe cartas para ele escrever, cada uma delas dirigida a uma igreja, 7 igrejas, uma das quais a igreja de Éfeso. E no capítulo 2, no versículo 4, o Senhor diz: Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, cá temos o nosso termo, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E há um aviso. E, se não, venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro ou o teu testemunho, caso não te arrependas. Esta igreja, se nós fôssemos estudar mais exaustivamente, nós iríamos ver, e vamos referir apenas de passagem, que tinha coisas muito positivas, modelares até. E nós no versículo 2 lemos: Conheço as tuas obras, é o Senhor que diz. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança. Não podes suportar homens maus. Eles tinham a coragem para os repreender. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Eles faziam testes. E os achaste mentirosos. Eles não passaram nesse exame, nesse teste. E tens perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. E nós pensamos, então, uma igreja assim, quem nos dera pertencer, quem nos dera estar numa igreja com estas características e com estes feitos. E então é neste contexto a seguir que o Senhor diz: mas eu tenho uma coisa contra ti. E era algo importante, tão importante que o Senhor disse: se tu não corrigires isso, eu vou retirar o teu testemunho nessa cidade. O diagnóstico: perdeste o teu primeiro amor. Nós podemos dizer que, em termos bíblicos, que a questão do amor está com uma fasquia muito alta. O Senhor disse-nos que nós devemos de amar os nossos irmãos como Ele nos amou. Diz-nos que devemos de amar o Senhor com todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Porque é assim que Ele nos ama. E o amor, se não for correspondido da mesma forma, aquele que ama sente essa diferença. E o Senhor amou-nos primeiro. E Deus amou-nos de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixaste o teu primeiro amor. Ou, como diz outra versão, abandonaste o teu primeiro amor. E nós colocamos a questão: mas eles deixaram de amar o Senhor? Eu pessoalmente creio que não. Passaram foi a amá-lo menos. Até porque, no grego, a palavra deixaste é uma palavra que, se for traduzida à letra, significa isto: deixar alguém a fim de ir para o outro lado. E eles deixaram o único amor que deveriam ter em relação ao Senhor para irem para o outro lado. Para terem uma maneira diferente de viver a vida cristã. E eu penso que esta perda de primeiro amor foi eles terem zelo de Deus e das coisas de Deus, como lemos no versículo 2 e 3, mas o que os movia, eu não digo tanto a rotina, mas declino mais a pensar que era a autossuficiência. A experiência traz ao crente vantagens, mas também pode trazer uma perda de sensibilidade e sentir não tanto a necessidade que deve de ter para depender do Senhor e fazer as coisas constrangido, como diz o apóstolo Paulo: o amor de Cristo me constrange, constrangido pelo amor ao Senhor. Não aos aplausos dos homens, não à realização pessoal, mas por causa do amor ao Senhor. Então o Senhor diz, o diagnóstico é este: deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Faz o diagnóstico e depois dá-nos a receita para a cura.
arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. A queda é sempre algo que nos traz prejuízo. Isto é uma queda espiritual. É um pecado. Deixar o primeiro amor. Então, nós lemos, pensa de onde é que tu vens, onde é que tu estiveste e onde estás agora. E para os pecados, como em relação a todos os pecados, nomeadamente este, é necessário arrependimento. Arrepende-te. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia, diz-nos a Bíblia num outro sítio. Então arrepende-te e, neste caso, volta a viver o amor que já viveste com o Senhor. Às vezes é necessário nós recomeçarmos e, devido à bondade de Deus, devido à sua graça, nós podemos recomeçar outra vez. Um exemplo que me salta à memória é este. Abraão foi chamado para ir para a terra de Canaã, a terra prometida, e ele, influenciado pelas circunstâncias, porque havia fome na terra, ele desceu ao Egito e esteve lá há alguns anos. E quando ele volta, nós lemos que ele volta rico. E nós lemos que quando ele volta, nós lemos assim, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Só que nós nunca lemos que no Egito ele tenha edificado um altar, que ele tenha sido um adorador. Ele viveu ali com alguns esquemas, com algumas meias verdades e meias mentiras. Apesar de tudo, o Senhor abençoou com grande riqueza. E o servo dele mais tarde diz que o Senhor que o abençoou com grandes riquezas. Mas ele no Egito, ele não adorava. E quando ele volta à terra prometida, à terra de Canaã, nós lemos assim. Ele fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E Abraão ali edifica um outro altar, onde anos atrás ele o tinha feito. Ele começou a praticar as primeiras coisas. Entretanto, o tempo que ele esteve lá no Egito, eu não digo que tenha sido tempo perdido, mas não foi um tempo tão abençoado como ele tinha tido e como agora estava pronto a recomeçar para ter novamente esse tempo e a viver como um adorador. Às vezes é necessário nós pararmos, às vezes não, frequentemente, e para vermos se nós caímos no nosso compromisso com o Senhor, na nossa devoção, no nosso zelo e, acima de tudo, no nosso amor. Quando é que isto aconteceu? Nós não sabemos ao certo, mas podemos nos situar no tempo. O apóstolo Paulo, quando escreve a epístola, a carta aos Efésios, foi por volta do ano 60 da nossa era. E parece que tudo ali estava bem. Ele fala acerca do facto de eles terem sido abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Fala que eles estavam assentados também nas regiões celestiais. E se nós lêssemos a carta, nós vemos ali teologia profunda. Eu às vezes leio esta carta quando preciso de meditar com alguma profundidade. Vá lá, deixem passar o termo. A carta que eu escolho para ler é a carta aos Efésios. Que nos fala acerca do mistério de Deus, fala-nos acerca do comprimento, a largura, a altura, a profundidade, do amor de Deus, etc. Falam-nos acerca da posição exaltada em que Cristo está, acima de todo nome, acima de todo principado e potestade. Mas, entretanto, esta carta dirigida a esta igreja foi escrita passado cerca de 35 anos, por volta do ano 95 da nossa era. Então, entre o ano 60 e o ano 95, 35 anos, passou-se ali alguma coisa, nomeadamente isto. E o Senhor diz, se tu não te arrependeres, eu vou retirar de ti o teu testemunho. Isto é, deixas de ter e de ser um testemunho na cidade de Éfeso. Eu aqui uns anos atrás, eu e a Clarice, a minha esposa, nós fomos visitar as ruínas da cidade de Éfeso. E fiquei impressionado com uma coisa, que é, apesar de aquela cidade no ano 263 ter sido invadida e parcialmente destruída, e depois no ano 614 ter sido abalada por um terremoto, mesmo assim, há muita coisa que ficou de pé, nomeadamente a biblioteca, com uma fachada imponente. Ainda está ali aquela fachada.
o teatro onde 25 mil pessoas podiam assistir aos acontecimentos naquele lugar, podiam assistir sentados, havia lugar para 25 mil pessoas. Já agora, a cidade tinha naquela altura cerca de 250 mil habitantes, que para aquele tempo era uma cidade muito populosa. Tive a oportunidade de ver as ruínas de templos pagãos, muitos templos pagãos, nomeadamente César, etc. Mas nós olhando para aquelas ruínas, nós poderíamos visualizar como é que aquilo era. Eu lembro-me que perguntei à guia turística se os arqueólogos eventualmente descobriram ali naquela cidade, nas ruínas da cidade, alguma coisa relacionada com o cristianismo. E disse-lhe que a Bíblia falava que havia lá uma igreja em Éfeso, uma igreja de crentes, uma casa onde eles se reuniam. E ela disse, não temos nenhuma referência em relação a isso. Apenas uma coisa, foi encontrada uma pedra que tinha gravado o símbolo do cristianismo no primeiro século, um peixe. Eu pensei, é pouca coisa, mas é alguma coisa. Eu pessoalmente tentei documentar, mas não sei ao certo o que é que aconteceu a esta igreja. Se houve arrependimento e houve um voltar ao primeiro amor ou não. Mas uma coisa sei, é que para nós haverá sempre uma grande perda se nós deixarmos de amar verdadeiramente aquele que nos amou primeiro e que nos ama com um amor maior. O meu desejo no fim deste estudo é que todos nós tenhamos a liberdade se o Senhor nos perguntasse, amas-me? Nós pudéssemos ter a liberdade para responder aquilo que Pedro disse. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. De coração. O Senhor nos abençoe.